Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. De susto para tudo quanto é lado, vamos trazer mais detalhes sobre Matheus Pereira, sobre Caio Jorge, uma ótima notícia sobre Fagner, também lateral direito. A preparação, domingo tem Independência lotado, Cruzeiro disputando a final do Campeonato Brasileiro Feminino. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos trazer mais detalhes na sequência sobre Matheus Pereira e sobre o nosso KJ, o Caio Jorge. Mas primeiro, Independência vai estar lotado no domingo, hein? Ainda tem muito ingresso, mas já são mais de 14 mil torcedores confirmados. Domingão, 10h30, jogo de ida, Campeonato Brasileiro Feminino. E o Cruzeiro enfrentando a equipe do Corinthians. Corinthians favoritaço nesta finalíssima, mas o Cruzeiro do técnico Jonas Urias querendo aí buscar um grande resultado neste primeiro jogo. Depois, no outro domingo, tem a final para valer na Neoquímica Arena. É o Cruzeiro, então, com um grande público, hein? E dá para melhorar, hein? Se bobear, para chegar aí em 20 mil torcedores. Acesse aí ingresso.cruzeiro.com.br para comprar o seu bilhete. E bora lá, no domingo, às 10h30 da manhã, o time feminino do Cruzeiro em ação para fazer ainda mais história, né? Já está na final pela primeira vez, vai disputar a Copa Libertadores Feminina no ano que vem pela primeira vez, e aí agora, por que não sonhar com o título brasileiro da categoria? No profissional, o Cruzeiro treinou hoje na Toca da Raposa 2, o sábado será de folga, e hoje tivemos uma ótima notícia. Ontem eu tinha falado aqui, inclusive, sobre o Fagner, que a recuperação estava dentro daquele prazo previsto, né? Uma recuperação muito boa, inclusive, e o Fagner hoje apareceu no campo. Já é um trabalho ali de transição, perto aí de uma preparação física para ficar à disposição do Leonardo Jardim. Ele indo a campo é sinal de que a fratura está cicatrizada. Então, dentro daquilo que a gente falava, né, o Cruzeiro trabalhava inicialmente com 4 semanas. Temos aí, se for contar bem ali do dia que ele fez exame, né? Porque teve aquele jogo com o CRB, aí o Cruzeiro divulgou, se não me engano, na sexta-feira, 1º de agosto ali, fechando a semana, né? Então temos uma semana cheia, 2, 3, 4, e agora finalizando a 5ª semana, e já com a fratura cicatrizada, e mais um pouquinho aí ele volta. Ontem eu tinha falado mais 2 semanas, talvez até o tempo seja menor do que isso, né? Então, o Fagner aí com uma ótima recuperação e a fratura cicatrizada para em breve ele ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Isso não vai demorar. Não será ainda na quinta-feira diante do Atlético Mineiro, mas contra o Bahia, pouco provável, mas na outra semana aí já tem chance de ficar à disposição. Fagner, lateral direito do Cruzeiro. Hoje teve treinamento ainda sem o Wanderson, mas ele não será problema. O Wanderson vem fazendo trabalhos específicos. Creio que a partir de domingo aí ele já possa ir a campo na Toca da Raposa 2. Vamos aguardar, né? Porque tem a folga neste sábado. E no domingo, a retomada dos trabalhos, aí o Cruzeiro vai direto até o jogo da quinta-feira, às 7h30 da noite, no Mineirão. E hoje foi um dia aí de sustos para o torcedor do Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro informou primeiro uma questão do Matheus Pereira e depois veio a informação por parte da CBF, o corte do Caio Jorge, que já retornou a Belo Horizonte. E agora, meu amigo, tratamento intensivo, hein? O Caio também está muito disposto a ter condição de jogar na quinta-feira. Então, primeiro sobre o Matheus Pereira. O jogador, ele terá o quadro clínico atualizado pelo Cruzeiro neste sábado. Ele realmente reclamou de um incômodo ali na panturrilha, mas a informação é que
ele fez o exame apenas para constatar ali de fato que tem, eliminar qualquer possibilidade de uma lesão, de um risco maior para a sequência. Mas claro, né, a partir do momento em que um atleta reclama de um incômodo, você precisa avaliá-lo bem. Isso acontece diariamente na Toca da Raposa 2. O Matheus Pereira hoje já tratou, inclusive, e acredito aí que se ficar fora, vai ficar fora de pouco treino até o jogo de quinta-feira e que não será problema para este compromisso também diante do Atlético Mineiro. Então, sobre o Pereira, é o que a gente tem e é um atleta também, né, muito disciplinado para tratar, para trabalhar ali no dia a dia na Toca e depender dele, no que depender dele, vai fazer de tudo aí para estar na quinta-feira e acho que é isso que vai acontecer. Vamos aguardar o comunicado, né, do Cruzeiro neste sábado sobre a situação médica de Matheus Pereira. E sobre Caio Jorge, o que eu vi muita gente também falando é que isso é jogo de cena do Cruzeiro e isso e aquilo. Tinha que combinar com a seleção brasileira, né? Que corta um atleta informando uma lesão. Ele realmente passou por exame. Não é uma lesão grave, porque se fosse aí já não teria nenhuma chance de atuar na quinta-feira, mas é uma lesão muscular. E aí, o que faz um atleta retornar antes, retornar com um prazo maior, retornar, enfim, com pouco dia, com mais dia, é o trabalho do departamento médico do Cruzeiro, ou o trabalho do departamento médico do clube, né? No caso, o departamento médico do Cruzeiro, que tem o Dr. Sérgio Campolina como chefe, que tem o Jomar Ottoni, que é referência aí na fisioterapia, ele mais ligado aí ao departamento de saúde e performance do Cruzeiro. Então, o que o Cruzeiro faz a partir de agora é colocar toda a sua estrutura, tanto que o Caio Jorge já voltou a Belo Horizonte, e agora, meu amigo, é tratamento intensivo. Se precisar, o Caio Jorge vai quase que morar na Toca da Raposa 2. E com isso, com toda a estrutura que o Cruzeiro tem, com profissionais de altíssima qualidade, você consegue atacar aquele problema. Tanto que a gente falou isso recentemente. O Cruzeiro teve pouquíssimas lesões musculares porque tem muito aparelho hoje, muito tratamento, ótimos profissionais, que é na hora ali do vamos ver mesmo, aí você precisa de material humano e o Cruzeiro tem no seu departamento de saúde e performance. Então, a expectativa é de que o Caio, fazendo tratamento 24 horas por dia, porque ele foi cortado, ele podia ficar tratando lá na Granja Comari, mas não com a mesma eficácia que o Cruzeiro vai colocar à disposição do atleta. Então, ele seria dúvida para o jogo terça-feira, por causa do curto tempo aí de recuperação e sem ter um acompanhamento como vai fazer o Cruzeiro, né? E aí, para quinta-feira, são 2 dias a mais, né? Então, todo mundo chegou ali num denominador comum, que o melhor era o corte do atleta, para ele voltar imediatamente a Belo Horizonte e já começar a fazer esse tratamento intensivo, e o Cruzeiro vai trabalhar para que o Caio Jorge esteja à disposição na quinta-feira. E não é... A ideia é trabalhar para que ele esteja à disposição e esteja bem. Não, vai... Que acontece aí em muitos lugares, né? Vai para o sacrifício, aí entra, piora o quadro. Não, o Cruzeiro trabalha e vai trabalhar para colocar o Caio Jorge bem na quinta-feira diante do Atlético Mineiro. Claro que os próximos dias serão cruciais, mas a informação que a gente tem é tratamento, vamos colocar 24 horas, para que o Caio Jorge possa se recuperar. É jovem também, né? Tem uma boa recuperação, tem uma força física importante e isso faz total diferença. Então, vamos acompanhar os próximos dias. Claro que ele não vai a campo neste sábado, no domingo, na segunda-feira. É tratamento esses dias todos para que o Leonardo Jardim possa ter aí todo mundo bem para o duelo das quartas de final da Copa do Brasil.
Vamos por partes. Né? Vamos por partes. A primeira informação do Rubens, ou Vinícius, a preocupação inicial era o Wanderson. Só o Wanderson seria tranquilo. Você tem opções para ali, né? Tem o próprio Sinisterra, né, que tá chegando agora, que poderia fazer a função. Mas num nível físico bem diferente. Então, assim, o próprio Wanderson já seria um desfalque importante. Porque tá encaixado, né? O Cruzeiro tá com uma espinha dorsal muito bem formada. E hoje qualquer titular que saia do Cruzeiro, ele faz falta. Faz falta porque é um time que hoje se caracteriza por um equilíbrio por conta dessas peças que foram escolhidas pelo Leonardo Jardim. E aí você tem a situação do Matheus Henrique. Eu até conversava com do Matheus Pereira, perdão. Eu até conversava hoje mais cedo, dei um pulo lá na Alterosa e conversava com o pessoal da produção do Bola na Área. E muitos cruzeirenses preocupados, falando assim, se o Cruzeiro soltou é porque o negócio não é tão simples. Se o Cruzeiro é que divulgou a lesão, é que o negócio não é tão simples. Cria um temor, né? Já criou um temor ali no torcedor do Cruzeiro com relação ao Matheus Pereira. Ainda não há um diagnóstico, né? Como o Rubens Júnior trouxe aqui de informação agora. Então, no momento há uma precaução. Mas lógico que gera uma preocupação no torcedor. É natural, o Matheus Pereira tem 5 gols, 8 assistências no ano. Mas não são apenas esses números, né? O que ele entrega no jogo, em termos também de combate hoje, de participação. É um jogador que é difícil de ser substituído. Muitas vezes ele saiu durante a partida para a entrada do Gabigol, mas por mais que o Gabigol tenha muita qualidade técnica, hoje substituir o Matheus Pereira é praticamente impossível com a mesma qualidade. Então fica esse temor. Torcer muito, Romano, para que ele passe por esse exame e não detecte nada, né? Para que ele possa estar apto para o jogo de quinta-feira que vem para a sequência da temporada. Eu acho que ele não tem substituto no Cruzeiro. Assim, você tem ali o Eduardo, que pode fazer a função, o próprio Gabigol, diferente. Mas com a mesma qualidade, com a característica do Matheus Pereira, não tem. E é difícil ter mesmo, porque é um jogador muito diferente, acima da média. Então a gente vai pegar, assim, os jogadores de maior nível hoje no futebol brasileiro, que seriam substitutos dele. Você pega, por exemplo, o Arrascaeta no Flamengo, né, que hoje também poderia fazer a função. Mas no elenco do Cruzeiro hoje, a perda do Matheus Pereira, aí eu concordo, assim, não tem ninguém para substituir a altura. E aí, o Caio Jorge, eu acho que foi mais precaução. É o seguinte, o Rubens falou aqui, ele poderia ficar treinando lá com a seleção? Poderia. Para virou amistoso. O Brasil tá classificado. Pra Bolívia é tudo ou nada. Bolívia é tudo ou nada. Pro Brasil é amistoso. E mais, ficar treinando lá, por exemplo, se o Brasil tivesse uma sequência de jogos, aí depois da Bolívia enfrentasse mais 2 adversários, justificaria ele ficar na seleção, tratando, se fosse uma Copa América, por exemplo, para poder jogar outra partida. Mas para aqui contra a Bolívia. Só volta em novembro, numa data FIFA amistosa. Então acho que foi mais prudente ali a volta dele. Melhor ele se recuperar aqui também, né? No Cruzeiro, onde já tem toda a estrutura que já conhece, já tem ali o suporte pro Caio Jorge. Mas no caso dele, já tem o diagnóstico da lesão. Então, assim, preocupa porque, por mais leve que seja, uma lesão muscular para uma semana é complicado, né? Uma recuperação. E é outro que hoje é difícil de substituir. O Cruzeiro tem um substituto claro do Caio Jorge, que é o Gabigol. Mas a fase que o Caio Jorge vive e a característica dele hoje são muito importantes. Né? Caio Jorge, 18 gols na temporada. É algo absurdo. Então, Romano, pior de tudo é perder os dois. Perder os dois, porque a gente fala muito da engrenagem do Cruzeiro, né? De um coletivo que é a principal característica desse time. Mas qualquer time do mundo, por mais organizado que seja, se ele perde as 2 peças mais talentosas, vai ter um impacto. Lógico que vai ter um impacto. O que ameniza isso no Cruzeiro é o fato do time estar muito bem encaixado e o fato de você, pelo menos para a vaga do Caio Jorge, ter um substituto que a torcida deposita confiança, que tem qualidade. E hoje não tem como falar que está no mesmo nível, não está, porque ninguém hoje no futebol brasileiro está no nível do Caio Jorge, em termos de atacante, mas tem o Gabigol. Tem o Gabigol e se ele tiver que ser acionado, é a oportunidade dele. E aí foi interessante você falar o seguinte, você falou sobre o Matheus Pereira, que o Gabigol pode jogar. E o substituto do Caio Jorge é o Gabigol. Se não tiver os dois, aí um cenário hipotético, tá? Se não tiver os dois, o Gabigol só pode jogar em uma posição. Não tem como multiplicar o Gabigol. Aí você vai mudar a característica do time. Porque se não tiver os dois, que é o pior cenário possível, né, pra esse momento, aí o Gabigol certamente vai jogar, e aí teria que ser o Eduardo, o próprio Matheus Henrique, se você quiser fortalecer o meio de campo. É muito ruim, né, pensar nisso, Romano, mas vamos tentar analisar aqui um lado mais otimista, o lado do Cruzeiro. Pra esse jogo de quinta-feira contra o Atlético, olha só, entenda bem o que eu tô falando, pra esse jogo de quinta-feira, pra mim seria pior, por exemplo, perder Fabrício Bruno e Lucas Romero. 2 pilares do sistema defensivo do que 2 do sistema ofensivo. Por quê? O Cruzeiro, ele não precisa vencer o jogo, ele precisa classificar. E o empate, e até uma derrota por um gol de diferença, o Cruzeiro se classifica para a semifinal. Para esse jogo especificamente, por estar com um desenho de 2-0. Mas é óbvio que fazem muita falta Matheus Pereira e Caio Jorge. Só que para esse jogo, é preferível você ter um sistema defensivo e principalmente ali a zaga, os volantes, né, todos os titulares, porque o impacto de uma ausência de um deles, eu acho que para essa partida seria até maior. Se você tirar uma peça, o time tá tão encaixado, se você perder Wanderson, Matheus e Caio Jorge, você arrebenta o esquema do Leonardo Jardim.
o encaixe do time, ele já aconteceu. Que a gente às vezes fica... também estava conversando com amigos cruzeirenses, muitos defendem que mesmo o Matheus Henrique estando de volta, não tira o Christian, por exemplo. Sim. O jogo do São Paulo mostrou isso. Que tá encaixado. Aí você imagina se perder os 3. Que é um cenário que pode acontecer. Na pior das hipóteses, né? Na pior das hipóteses. São vários ali correndo por fora, né? A gente tem o próprio Eduardo, tem o Sinisterra, tem o Marquinhos, o Matheus Henrique. Mas o Cruzeiro, Romano, quando eu... Só de tentar apurar possíveis substitutos, eles já, assim... cortaram qualquer possibilidade de pensar em um segundo plano, então tão otimista com relação à participação dos titulares. E a gente tem um certo tempo até lá, né? Nós estamos falando na sexta-feira. São 6 dias, né? São 6 dias, né? São 6 dias de trabalho intenso que vai ter o departamento médico do Cruzeiro, mas garanto que o Leonardo já está pensando em alternativa. Ele tem que pensar, né? O treinador ele tem que trabalhar com todas as hipóteses. Então, se ele não tem a certeza nesse momento, ele tem que trabalhar com o pior e com o melhor cenário. No pior cenário, de não ter o Matheus Pereira e o Caio Jorge, ele vai pensar nos substitutos. Ele vai também pensar nesse jogo específico contra o Atlético, porque é um jogo que você já tem uma vantagem. Então, será que tem necessidade de colocar Eduardo e Gabigol, no caso dos dois não estarem presentes, o Caio Jorge e o Matheus Pereira? Ou você pode reforçar o meio de campo com o Matheus Henrique, que é também um meio-campista que sabe jogar e que se apresenta à frente? Então, ele vai ter esse tempo, né, para poder elaborar a melhor estratégia para esse confronto diante do Atlético.